Boa noite, boa noite. Já estou aqui para a nossa conversa de quinta-feira, o nosso bate-papo, né? E hoje vai ser como tema como lidar com os medos dos nossos filhos sem brigas e sem gritos. Então vai ser um papo muito bacana que a gente vai falar hoje à noite nessa conversa. Só vamos esperar os nossos colegas chegarem para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Sejam bem-vinda, bem-vindos quem está chegando. E a gente hoje vai fazer essa nossa conversa, então, sobre como lidar com os medos das nossas crianças de uma forma sem brigas, sem gritos e principalmente compreendendo as nossas crianças, que é o mais importante, né? E saber lidar com toda essa situação que é o medo, tá bom? Seja bem-vinda quem está entrando, então, para a gente conversar hoje sobre esse nosso tema, que o medo nós sabemos que é uma coisa natural e que todos nós sentimos. Então é muito importante que a gente saiba compreender e lidar com a nossa criança, tá bom? Esperar mais um pouquinho. Você aí chama que a mamãe tem filho, chama a mãe, manda um direct lá, um aviãozinho para que ela venha e assista, que hoje a gente vai conversar sobre o medo. Como lidar com o medo sem brigas e sem gritos lá com a tua criança, saber lidar principalmente na hora da tua criança ir dormir. Como lidar com essa situação, né? De uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, que possa estar aí ajudando o teu filho e também você e a tua família, melhorando a relação da tua família, sem causar estresse, tá bom? Então já a gente vai começar a falar sobre esse tema que é muito importante e muito legal, né? Até mesmo porque é um tema aonde que todos nós sentimos, né? Porque é uma emoção, o medo. Então é muito importante que a gente saiba também lidar com esse medo com a nossa criança, para que lá na frente não vire o quê? Uma fobia, uma coisa maior, né? Que às vezes a gente tem que até procurar ajuda aí de um profissional para saber lidar aí com o medo dessa criança, tá? Então, como eu estava falando para vocês, o medo é uma coisa natural que todos nós sentimos, né? E porque ele é inato, nós nascemos. O medo é uma emoção que a gente nasce com ela. O que acontece é que o medo ele vai mudando conforme a nossa fase de desenvolvimento, né? Então ele vai mudando a sua cara, a sua roupa, seu modelo. Por quê? Porque conforme você vai crescendo, vai mudando os teus medos, né? Ele vai mudando de formato ao longo da vida. Mas o que a gente tem que saber é que o medo sempre vai existir. Desde a criança pequenininha até quando nós formos idosos, o medo vai estar junto presente. Porque ele tem uma função muito importante na nossa vida, que é nos deixar em alerta, né? O medo ele serve para isso, para nos alertar, ó, perigo, para a gente se cuidar. O medo ele serve para nossa sobrevivência, né? Nos ajudar, ó, isso é perigoso, vou me machucar, eu vou cair. Então ele serve como um alerta. Para isso que o medo existe, ele é muito importante. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente nasce com esse medo, com essa emoção, né? Que o medo é uma emoção, mas que ela vai estar sempre acompanhando a nossa vida. Por isso a importância da gente saber lidar com esses medos, né? De uma forma saudável, mostrando para nossa criança, porque ele serve na verdade para nos ajudar a ficar em alerta, né? O nosso cérebro ativa lá, cuidado, perigo. Você está em perigo, então você fica em alerta e você se defende. Então o medo ele é muito importante para a nossa sobrevivência, certo? Ele tem a finalidade de proteção. Agora, o que é o problema do medo? É quando ele fica exagerado. Quando o medo é em excesso. E esse medo começa a atrapalhar a nossa vida. Começa a atrapalhar a vida da nossa criança. Aí é o problema do medo. Percebem isso? Então, a gente tem que saber lidar e prestar muita atenção na nossa criança para ver como que está a atitude dela, se esse medo é um medo que está normal ou se é um medo que já está exagerado, prejudicando, né, a convivência da nossa criança com outras pessoas, por exemplo, tá? Então, gente, nós temos que sempre estar cuidando e eu falo para vocês, o medo é a forma que ele vem para a criança, tá? E às vezes ele se prejudica tanto até a criança se comunicar com outras pessoas, não quer sair de casa, tem medo. E por que às vezes isso acontece? Porque a criança tem medo, sim. Nós temos que ajudar ela a gerenciar e enfrentar esse medo, sim.
Mas o que acontece é que muitos pais o que fazem? Batem de frente com a criança, com o medo da criança. Querem forçar essa criança a enfrentar esse medo. E de uma forma muitas vezes equivocada. Sabe? Já começa lá de bebezinho, que o bebê, um dos medos dele é um estranho, uma outra pessoa, ou ele tem medo do apego, da perda da mãe, do pai. Força a criança a ir no colo da pessoa. Tu tá vendo que o bebê, a criança não quer ir no colo. A pessoa chama, a criança vira o rostinho, abraça a mãe e a gente força a criança, vai lá, né? Então a gente fica batendo de frente com esse medo de uma forma sem respeitar a criança, sem respeitar o medo dela, sabe? O momento dela. Então a gente tem que ter cuidado desde quem tem bebezinho de colo, não ficar forçando as coisas. De repente ela tá com medo daquele adulto que para ela é a primeira vez que ela está vendo, a gente força ir lá dar um abraço, a gente força ir lá beijar. Ensina a tua criança, tá tudo bem, diz oi, tudo bem, né? Vamos respeitar isso. Não é ser mal educado. A criança, como ela é muito pequena, ela não consegue verbalizar para você que ela está com medo de uma pessoa que é a primeira vez que ela tá vendo. E a gente força a criança a ir lá, força a criança a ir no colo de uma pessoa que a criança está com medo. E isso gera o que? Uma ansiedade nessa criança. Em vez de a gente estar encorajando ela a enfrentar o medo, não, a gente está deixando ela com mais medo. E vendo que em vez da mãe estar ali e perceber e dar segurança para essa criança, não, a mãe ainda empurra ela para o medo. Estão vendo? Então a gente tem que ter esse cuidado desde pequenininho para a gente aprender a lidar com o medo das nossas crianças, certo? E os primeiros tipos de medo que as nossas crianças sentem, que já começa ali, como eu falei para vocês, de bebê a 1 ano, o que é? Geralmente de pessoas, como eu falei para vocês, de adultos estranhos, lugares diferentes, né? Barulhos, às vezes até de pessoas que falam muito alto, eles ficam com medo. Eu nunca me esqueço que o Felipe era bem pequenininho e a porta da minha casa estava aberta e o meu pai chegou e falou assim, boa noite. Meu Deus, gente, ele chorou, ele ficou apavorado de medo, porque meu pai falou alto, né? Meu pai foi brincar e nessa brincadeira gerou um medo, assustou ele. Então, às vezes ele tem medo até disso. Daí não é manha, não é birra, sabe? E ainda às vezes quando a criança tá com medo de pessoas fantasiadas, de palhaço, de Papai Noel, né? Quando ela vai crescendo, de figuras diferentes, até de imagens lá na televisão. Eu vejo assim, a Maria Clara adora dinossauro, mas quando ela vê lá na TV um dinossauro que é bravo, ou um animal que ele é bravo, ela se encosta e me diz, ai mãe, estou com medo do dinossauro. Como ela já tem 3 anos, eu explico, olha filha, ele tá lá na televisão, é assim, a gente vai explicando. Mas aí o que eu quero entrar para vocês, gente? Que nós não podemos diminuir o medo da nossa criança, sabe? Principalmente ridicularizar, menosprezar na frente dos amigos ou dos familiares. Às vezes uma coisa que para você não é importante, não tem grande significância, mas para nossa criança tem. Principalmente agora na fase dos 2, 3 anos que eles entram e aflora a fantasia, a imaginação na cabeça das nossas crianças e esses medos eles afloram junto com os pequenos, né? Eles começam a ter medo de lobo mau, da bruxa, eles começam a entender as coisas. E aí para você, mesmo que você saiba que bruxa não existe, mas como aquela criança na imaginação, para ela aquilo é tão, sabe, verdadeiro, que o medo é muito real. Ela realmente tem medo de bruxa. Realmente o corpo dela sente essa emoção, esse medo do lobo mau. E o nosso papel enquanto mães é compreender isso, sabe? Acolher esse medo dessa criança que ela é pequena, que às vezes ela começa a verbalizar com o seu corpo através do choro, querendo vir pro teu colo e você diz, isso é bobagem, o lobo não existe, filha. Isso aí não existe, imagina, vai brincar. Diminuindo o medo dela. Ou quando as crianças são maiorzinhas, rindo do medo da nossa criança. Sabe? E diminuindo a nossa criança na frente das pessoas.
E ao contrário, o que a gente tem que fazer é acolher o medo. E conforme a criança vai crescendo, quando ela começa a verbalizar que ela está com medo, a gente tem que ajudar ela a falar o que ela sente medo. Olha, filha, do que você está sentindo medo? Conte para a mamãe está aqui, tá tudo bem. Pega ela no colo, mostra para ela que você está ali, que tá tudo bem, que você é o porto seguro dela, que você é o suporte dela, que ela tem segurança para enfrentar os medos, que você vai ajudar ela a enfrentar. Sabe? E tem estratégias, tem maneiras que a gente pode ajudar a criança. Aí o medo do escuro, que muitas crianças têm, é muito comum. E que se nós pensarmos, nós também temos medo do escuro. Muita gente ainda adulto tem medo. Por quê? Porque alguns medos, conforme eles são trabalhados, vai passando de fase por fase. Pessoas que têm medo de chuva agora, adultos, né? Começa a chover, dá um vento, já fica com medo, já fica apavorado que vai chover, já corre, fecha tudo. Por quê? Porque esse medo não foi trabalhado e ajudado essa criança a lidar lá quando ela era pequenininha com medo da chuva. A criança tem medo do escuro quando é pequenininha, de um barulho, às vezes até de um objeto que está no quarto faz uma sombra diferente. Mas quantos de nós adultos que quando ficamos num lugar escuro, a gente começa a escutar um estralo, uma coisa começa a ficar com medo? Quantos adultos têm medo de assombração, de ficarem no escuro e aparecer até, sei lá, um espírito, não é verdade? Então, por quê? Porque o medo é uma coisa natural e que ele vai nos acompanhar por toda a nossa vida. E o que a gente precisa e ajudar é a nossa criança a gerenciar, então, esse medo. Sabe? Com estratégias, com maneiras. E sempre estar observando e cuidando para que isso não fique grande demais. Que não comece a atrapalhar a vida da nossa criança ou da nossa família. Mas aí, como eu falei para vocês, alguns pais batem de frente com o medo da criança, mandam a criança deitar, dormir sozinha. E aí a criança não quer deitar. Mas não é porque ela não está cansada, é porque ela tem medo de ficar sozinha no quarto. Ela tem medo do escuro. E aí o pai força a criança a ir, daí a criança chora, a criança faz birra, bate de frente, fica aquela disputa assim, um cabo de guerra, você faz, é porque eu mando. E aí quando vê, você já trabalhou o dia todo, você tá cansado, você já tá gritando com a tua criança, você tá brigando com a tua criança. Quando alguns momentos ainda você não dá umas palmadas, sabe? Ficam batendo de frente com a criança. Principalmente à noite, quando você não tem uma rotina de sono com o teu filho, e já é 10 da noite, a tua criança já está cansada. Ela já está irritada porque ela está com muito sono. E em vez de você acolher, não, você força, vai ficar no quarto, fecha a porta, hora de dormir, tem que ficar aprender a dormir sozinho. E daí a criança não quer dormir, ela chora, ela faz birra, porque ela está com medo. E ela ainda não sabe te verbalizar. Ela não sabe dizer para você que ela está com medo do escuro, com medo do quarto. E é onde que dá os atritos, dá as brigas, dá o choro. Sabe? Então a gente tem que sempre olhar para a nossa criança, perceber o que está acontecendo. Ajudar ela a verbalizar e aí conversando com ela sobre esses medos. Tá? Uma outra coisa, gente, que eu assim, eu não aconselho nenhuma mãe a fazer, nem o pai. Eu deixei sozinho lá no quarto chorando. Chorou, chorou, chorou até que dormiu sozinho. Mas uma coisa eu te digo. A tua criança não dormiu porque ela enfrentou o medo. E aí ela dormiu. Não. Ela chorou tanto, tanto, que ela cansou. E ela dormiu de cansada. E o mais, nós temos que cuidar muito com essas atitudes, porque você está passando para ela uma crença do quê? Que ela não tem segurança, tá? E que ela não é amada. Que você não é o porto seguro dela, porque a hora que ela precisa um pouquinho da tua segurança, do teu colo para dormir, você vai lá e deixa ela sozinha no quarto chorando, até cansar e dormir.
Então, às vezes, a gente acha que está enfrentando, que está ajudando nossa criança. Não, você está desencorajando ela. Você está mostrando para ela que você não é o porto seguro dela. E pelo contrário, você tem que estar ali e ficar junto. Olha, filha, fique tranquila. A mãe vai ficar aqui no quarto com você até você dormir. Tá tudo bem. Sabe? Olha, como é que você se sente melhor para você dormir? Você quer que a mãe arrume uma lâmpada? Vamos deixar uma luz acesa? Uma luminária? Tem várias maneiras da gente ajudar a nossa criança a trabalhar o medo. Tá? E eu vou mostrar algumas aqui para vocês. E uma delas é essa, você adaptar o ambiente que a tua criança está, adaptar o quarto que a tua criança está, para que ela se sinta segura, tranquila e confortável naquele ambiente. Senão ela não vai dormir. Se nós adultos estamos num lugar que a gente não se sente seguro, quem é que dorme à noite? Se você vai dormir numa casa diferente, num hotel, numa pousada, e você escuta barulhos e te passa a insegurança do lugar que você está, você dorme à noite? A criança é a mesma coisa. Só que nós somos adultos e temos a compreensão pela nossa maturidade que é um barulho lá fora, mas que a gente está num lugar e mesmo assim, às vezes, ainda a gente não consegue dormir. Agora, vocês imaginem uma criança que está nela aflorada, toda a imaginação, e junto esse medo, e você coloca essa criança dormir sozinha no quarto, no escuro, fecha a porta, né? Quando a criança faz birra, você vai lá e coloca de castigo e fecha a porta e ela fica lá com medo de ficar sozinha no quarto, porque ela escutou barulho no forro da casa, às vezes as casas estralam. Então a gente não pode ficar batendo de frente, fazendo essa situação ficar um problema de relacionamento, que você diz assim, ai, todo dia a hora do sono é um problema na minha casa. Quando eu saio com a minha criança, ela não quer cumprimentar ninguém. Aí você força, vira um problema, daí você xinga a criança. Você não compreende que ela está com medo. E você ainda às vezes chama de teimosa, de mal educada. Para os outros, para se justificar de uma coisa que é normal. E é isso que você tem que falar para as pessoas. Olha, tá tudo bem, hoje ela se assustou um pouquinho. Olha agora com a máscara, gente. Com a máscara, nossas crianças estão passando muito medo. Sabe? Agora na escola da minha filha mudou a pessoa que fica sempre uma pessoa no portão passando álcool e medindo a temperatura. E veio um senhor grandão com máscara, né? Um guarda novo. Meu Deus! Primeiro dia que ela chegou, que ela foi correndo assim para chegar na escola. Ela deu de cara com aquele senhor de máscara enorme. Ela correu e veio pro meu colo. E ela não quis álcool. E eu não forcei ela. E eu falei, olha, eu acho que ela te estranhou, né? Você tá de máscara, uma pessoa nova. E ela se assustou um pouquinho. E eu compreendi, acolhi ela e levei ela no colo até lá na sala do professor dela. E a hora que ela viu que o professor estava lá, ela foi com o professor. Por quê? Porque o professor passa segurança para ela. E eu acolhi aquele medo que ela teve. Sabe? Então é isso que a gente tem que aprender. Fazer estratégias, mas principalmente acolher a nossa criança, tá? Deixa eu ver mais que eu tenho aqui, senão eu vou esquecer de passar para vocês. Então, gente, a criança vai crescendo e os medos vão mudando junto com a criança. Como eu disse para vocês, vão mudando a roupagem desse medo, não é verdade? E aí, como a criança começa a verbalizar as coisas, você pode começar a explicar. Mas quando as crianças são muito pequenas, o que a gente tem que fazer mesmo é compreender, ajudar ela a começar a verbalizar, né? Falar do que ela sente medo. E você até pode mostrar para ela, né? Olha, filha, a bruxa não existe ou a bruxa é legal. Uma coisa que a gente pode usar muito para ir ajudando nossas crianças a lidarem, né, com medo é o uso de livros. Né? Eu até tenho aqui dois que eu quero mostrar para vocês que são bem legais, ó. Esse aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Cuidado com a Casa Assombrada.
Ele vai falando aqui as histórias das bruxas, aparece aqui o lobisomem, vários animais, ó, estão vendo ali o lobo, ó. E aí vai falando de uma forma. Quando chega aqui no final da história, olha só, na verdade, eles estão todos reunidos para quê? Para uma festa de Halloween, toda iluminada. E eles estão todos felizes, ó, desse pode trabalhar que eles são amigos. Então, esse é um livro que a gente pode já estar trabalhando e ajudando a nossa criança a lidar com medo. Porque como que você vai fazer isso? Para a gente ajudar a nossa criança, nós temos que entrar no mundo da imaginação. Como eu falei para vocês que está tudo aflorado, para você ajudar a tua criança, você tem que entrar no mundo dela. Com o lúdico. Por isso que eu falei, essa história aqui que traz todos os bichos papões e tudo mais, ela é muito legal, porque você vai no lúdico, você vai contando história, e aí você vai mostrando para tua criança que a bruxa pode ser legal, que eles só estão reunidos para ir numa festa de Halloween, que é uma história divertida, tá? Tem essa outra aqui também, que é de uma bruxinha, ó, que é a bruxa borbulha, que todos os feitiços que ela faz dá errado. Então é muito engraçado, e a criança dá risada porque ela não consegue fazer os feitiços que elas querem. E aí então você vai levando no lúdico e vai mostrando uma outra forma para a criança de ver a bruxa, uma outra forma de ver o lobo mau. Conta uma história lá do Chapeuzinho Vermelho e que o lobo cai em tombo, que o lobo é engraçado e que na verdade o lobo é amigo. Sabe? Faz situações em que a criança vai rindo e ela vai trabalhando e lidando com esse medo. Ela tem medo do escuro? Vamos fazer brincadeiras lá no escuro. Brincadeiras de sombra que quando nós éramos crianças brincava. Levar uma lanterna e ficar no quarto com a lanterna e brincar com as luzes. Mostrar para ela que o escuro tem outra forma, outra maneira. E que ele não é tão assustador assim. E que a gente pode se divertir no escuro também. Tá? Isso é uma outra coisa que você pode estar usando que é bem legal, bem bacana. Outra coisa, gente, para criança que tem medo na hora de dormir, é que cada um é lógico, de acordo com a sua crença, com a sua religião, mas a gente também trabalhar isso com a criança. Uma oração, né? Ter uma imagenzinha de um anjinho, alguma coisa no quarto que vai passar segurança para tua criança e ela vai trabalhar o medo, né? Rezar pro anjinho da guarda, ou cada um para sua luz, o que você acredita aí na sua criança. Mas é importante também trabalhar isso com a criança. Isso passa segurança. Não passa? Quantas pessoas, quantos de nós, quando ficamos numa situação de medo, quando as pessoas ficam numa situação de alerta e tem muito medo, não rezam e não conseguem uma força e vão trabalhando o seu medo? Então a gente pode estar fazendo isso desde pequeno com a nossa criança. Certo? Outra coisa, gente, vocês podem brincar com a criança, tá? E construir com ela, por exemplo, como eu disse para vocês, entrar no mundo dela, um borrifador, construir com ela, por uma água colorida, que esse borrifador, ele assusta os monstros, eles afastam os monstros. Então, quando a criança está com medo, vocês vão lá e pegam aquele borrifador, borrifam tudo lá no quarto, que a criança está com medo, e agora os moços foram embora e tá tudo bem, sabe? Faz uma brincadeira. Uma pedra que tem superpoderes e ela vai dormir com essa pedra na mãozinha, ou vamos pôr a pedra debaixo do travesseiro e ela vai afastar todos os monstros, né? Todos os medos da criança. São estratégias e maneiras que a gente vai encorajando a criança a lidar com seus medos de uma forma lúdica, sem forçar, sem pressão. Percebem a diferença, gente? Sem ficar batendo de frente com a criança, sem ficar diminuindo os medos da nossa criança. Porque para elas são reais. E o corpo dela reage dessa forma com o medo. Tá? E aí, quando a criança vai crescendo, lá pelos 5, 6 anos, ela já começa a ter mais um medo mais concreto, né? Eles começam a ter medo já de cachorro, medo de cair, né? Às vezes têm dificuldade, às vezes, aprendendo a bicicleta, mas então são medos mais concretos, não são só de bruxas, de lobo. E aí, quando eles começam a ter esses medos mais concretos, principalmente a partir dos 6 anos, que eles começam a entender bem como as coisas acontecem, como as coisas funcionam, você pode começar, sim, explicar para tua criança como as coisas funcionam. Né? Ela tem medo de monstro, ela assistiu um filme e não está conseguindo dormir, porque às vezes a gente
Cuida, mas o irmão tá assistindo e a criança assiste junto. Mostra pra tua criança como é feito o filme. Mostra pra tua criança como é os bonecos lá na filmagem. Como é feita as maquiagens do filme de terror. Como é feito o sangue. Porque a criança, a partir dos 6 anos, ela vai começar a entender. Então é uma outra forma, porque dela vai desconstruir. O medo que ela tinha, ela vai desconstruir. Quando você começa junto com ela a mostrar e explicar como que isso funciona. Então é uma outra forma muito legal. Agora, claro que com crianças pequenas não vai. Que nem eu falei, lá a partir dos 6 anos você pode começar a fazer uma coisa mais racional com a tua criança. Que ela já vai conseguir te entender. Tá? Então isso também é muito importante e você pode começar a explicar e mostrar para ela o porquê das coisas. E aí ela vai desconstruindo esses medos também. Então é uma outra maneira muito, muito importante que a gente pode estar usando aí para trabalhar com a nossa criança. Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero esquecer. Outra coisa, a gente é sempre se colocar no lugar da criança, né? Se colocar no lugar do outro. Nós temos que ensinar isso para nossa criança, mas nós às vezes também pais temos que fazer isso. Se colocar no lugar dessa criança, na situação que ela está vivenciando. E algumas coisas prestar atenção, sabe? Ela está com medo da escola. O que está acontecendo? Tenta verbalizar isso, tenta ajudar a criança a verbalizar, você tenta entender. Mostra para ela que ela é importante, vai com ela na escola. Aí ela tá com medo de ir pelo caminho da escola. Não, filha, o pai hoje vai com você, a gente vai junto, a mãe vai junto. A mãe vai com você lá na escola, vamos conversar com a professora. Porque ela tem que sentir que a nossa função é ser o porto seguro dessa criança. Que nós estamos ali, ó, nós somos o suporte. A gente tem que guiar eles, mas mostrando que nós estamos ali. Para quando ele precisar, a gente vai estar ali. Dar segurança para que ele enfrente. Sabe? Encorajar a nossa criança. Ajudar ela. Mas de uma forma tranquila e correta. Tá? E não dizendo, eu quero ver se você é homem, você vai sozinho lá no quarto no escuro. E fica lá no escuro, porque se você é homem, você faz isso. Sabe? Que quem sente medo é marica. Que menininha que sente medo, menino não sente medo. Gente, isso aí nós temos que desconstruir da nossa sociedade. Nós temos que acolher e entender que realmente a nossa criança tem todo o direito de sentir medo. Porque, como eu falei, o medo é uma coisa natural. E nós também sentimos medo. Eu sinto medo em alguns momentos de algumas coisas. Eu tenho medo. E eu sei que você também. E aí a nossa criança não pode sentir medo? Porque você vai rir dela quando ela tem medo? Você vai dizer que é menina que pode ter medo, o menino não tem que ter medo, o menino tem que ir lá, o menino tem que enfrentar? Por quê? Percebem isso? Que nós precisamos entender e começar a olhar para nossa criança e compreender ela e ajudar ela. Sabe? Esse mundo de pressão, de ameaça, isso não existe. Nós temos que desconstruir isso. E começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Tá? E aí, uma outra coisa, gente, é essa questão até que eu queria falar para vocês da ameaça. Quando a gente ameaça muito o nosso filho, ele vive constantemente o medo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão aqui bem tranquilos, relaxados. Só de tocar, por exemplo, aquela música do Tubarão, daquele filme do Tubarão, né? Ou se falarem, vocês já vão ficar com medo, vocês vão ficar em alerta. Agora, imagine que cada vez que vocês chamam a criança de vocês, ela fica em alerta. Ela tá relaxada, você, fulano, ele fica em alerta. E aí ele vai vivendo um medo constante, porque você ameaça ele o tempo todo. Porque se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer errado, vai acontecer isso. Então a criança ela vive o tempo todo com medo, insegura e em alerta. Sabe? E isso, com o tempo, vai deixando o quê? A nossa criança ansiosa. Porque ela tá todo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que vai acontecer agora? O que eu vou fazer agora? O que vai acontecer comigo agora? Então, percebe que a gente tem que ter esse cuidado. Que a ameaça não faz bem. Quem é que gosta de ficar o tempo todo com medo?
O tempo todo inseguro porque não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos. Percebe? E a gente às vezes fica batendo de frente, brigando com tudo, gritando com tudo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem crianças que acordam várias vezes durante a noite. E que muitas vezes temos que até nos privar do sono. Mas o que a gente tem que saber é que é um processo. E que nós, mães, temos a obrigação de ajudar a nossa criança a passar por esse processo. Caminhar por esse processo. Sabe? E temos que acolher, e temos que ir lá. Porque se a criança chama, ela quer um pouquinho de segurança. Um pouquinho de colo. Cansa, às vezes cansa. Mas aí eu te pergunto, qual é a tua prioridade? Qual é o teu objetivo enquanto mãe? É criar um filho seguro de si e com a sua família? Ou uma criança o tempo todo ansiosa, assustada porque não sabe o que vai acontecer? Uma criança que chora o tempo todo de medo porque não sabe o que vai acontecer? Uma criança que diz porque chorou, porque quebrou o lápis, que ia mentir para a mãe. Que ela apanhou na escola, porque senão a mãe ia surrar se soubesse que a criança quebrou o lápis. E daí se visse ele chorando, porque ela ficava o tempo todo com medo, e ainda em vez da mãe acolher o medo e entender, a mãe fica batendo de frente, gritando, brigando e ameaçando o tempo todo essa criança. Porque foi na escola, estava brincando, caiu um tombo, rasgou o agasalho, a criança chora e entra em pânico. Com medo da mãe, gente. Qual é a nossa prioridade? O que nós queremos enquanto mãe? Criar pessoas que têm medo da gente ou respeito, admiração, amor? Eu quero que o meu filho me respeite, não que ele tenha medo de mim. Que qualquer coisa que acontece com ele de errado, ele chora, ele entra em pânico porque a mãe vai fazer alguma coisa com ele, porque ele vai ficar de castigo sozinho no quarto. Por isso, gente, que nós temos muitos jovens, muitos, com crise de ansiedade, tomando remédio controlado, porque eles são ansiosos. De onde é que vem essa ansiedade? Dessa pressão desde pequeno, constantemente com medo. Porque o tempo todo ele tem que estar em alerta, como eu falei para vocês, o medo é uma coisa natural e importante para nos deixar em alerta. De um perigo, né? Opa, estou em perigo. Olha, ali tem uma cobra. Opa, a cobra é perigosa. Agora, o medo não é o problema dele, é o que eu falei para vocês, quando ele é exagerado. Quando a pessoa fica o tempo inteiro naquele medo, sabe? Em alerta, o que vai acontecer? E aí é onde que nós estamos criando crianças ansiosas. Entende? Crise de ansiedade, não dormem à noite, compulsivas. E daí a gente não sabe o porquê. Então nós temos que saber lidar, dar segurança para a nossa criança desde pequenininha nos medos e respeitar isso, né? Porque como eu falei, a gente não tem como tirar o medo, porque o medo vai nos acompanhar até lá quando a gente for idoso. Todo mundo sente medo. E a gente tem que ajudar a nossa criança então a lidar e a estar trabalhando com esse medo, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem que então adaptar o ambiente, conversar com a criança, entrar no mundo dela, trabalhar o lúdico, usar livros, né? Usar amuletos, se apegar nas crenças religiosas e ajudar, né? Olha só, a Deise falando, quando a mãe passa medo na gestação, o filho vem com muito medo também, verdade, Deise? Porque nós sabemos que tudo que uma mãe sente passa para sua criança. Então aí é muito mais importante que essa mãe passou medo na gestação,
que ela tenha um olhar mais apurado para sua criança. E cuide disso e ajude ela a passar por isso, né? De uma forma lúdica, mostrando que está ali, que ela pode ficar tranquila que a mãe está ali, a mãe não vai abandonar. Isso é muito importante também. Que com certeza uma criança que vem de uma gestação em que a mãe passou muito medo, ela já vai ser mais insegura. Muito mais insegura do que uma criança em que na gestação a mãe não passou situações de medo. Né? Então nós temos que ter esse olhar para a nossa criança. E compreender e parar um pouco com essa nossa ideia sempre que é birra, que é manha, que é bardosa, sabe? Não, gente, é o que eu falei para vocês. A criança realmente, para ela, esse medo é real, ela sente medo. Foi o que eu falei para vocês. Como a gente fica num lugar que não nos passa segurança, nós também sentimos medo. Eu sinto medo. Eu sei que você também. Uma situação que não te passa segurança, você fica com medo. Agora, quem gosta de ficar com medo o tempo todo? Sabe? E ainda tem uma mãe, uma família que fica batendo de frente. E em vez de ajudar essa criança, fica piorando a situação. Então, nós temos que sempre parar e refletir e olhar. E a outra questão é assim, gente, que se nós percebemos que esse medo está demais, né? Que esse medo está exagerado, que está prejudicando o desenvolvimento da minha criança, né? A qualidade de vida da minha criança, eu preciso procurar um profissional. Um psicólogo, uma pessoa que vai ajudar a minha filha. Porque essa sensibilidade eu também tenho que ter. Se eu percebo que eu, enquanto mãe, não estou dando conta e que a coisa está ficando muito grande, eu tenho que pedir ajuda. Sabe? Eu tenho que ir atrás. Para que depois, lá na frente, a minha criança, que vai virar meu adolescente, não tenha que estar tomando remédio. Eu trabalho com crianças e adolescentes e todo dia é um jovem ou é uma mãe me dizendo que toma remédio para ansiedade, leva o filho em psiquiatra, leva o filho em psicólogo. Hoje mesmo a mãe veio pedir lá um relatório pra gente fazer porque a menina tá com crise de ansiedade porque tava levando a menina num psiquiatra. 13 anos. Mas e a história, o histórico de vida dessa criança até chegar aos 13 anos, como foi? Percebem a nossa importância, gente? Percebem que é urgente, que você não pode, assunto de filho, deixar para amanhã. É hoje, é para ontem. Nós não podemos, amanhã eu vejo. Outro dia hoje estou cansada. Não, gente. É urgente, a nossa criança, o tempo passa muito rápido. E nós temos que estar ali, é que eu falei para vocês, é cansativo? É. Tem dia que é difícil? É. Mas a gente tem uma prioridade, se a gente quer formar uma criança saudável, segura, né? Nós precisamos estar do lado dela. Nós precisamos trilhar esse caminho junto com ela. Certo? E aí, quando a gente fala, mas isso é real, isso não existe, mas nós às vezes também temos medos irreais, né? Eu cresci com medo de assombração, de espírito. Eu tenho certeza que se me deixar num lugar sozinho, se me levarem lá, num lugar e me dizer que ali perto tem um cemitério, eu vou ficar com medo, né? Então, nossa criança também, ela sente, ela tem o direito de sentir isso. Então, gente, sempre perguntar o diálogo, né? O que a criança está sentindo? Por que ela está com medo? O que está acontecendo? O que aconteceu que ela ficou com medo? Né? Ajudar ela a verbalizar. Quando a criança está maiorzinho, vai ajudando ela a desconstruir esse medo. Explicando para nossa criança como as coisas funcionam, como as coisas acontecem, né? Outra coisa importante, gente, é sempre porque chega uma fase que a criança começa a ter medo da morte. Medo da mãe morrer, do pai morrer, né? Eles começam a perceber algumas coisas, principalmente quando eles vivenciam uma experiência assim com algum familiar, eles às vezes vêm e perguntam, mãe, se você vai morrer?
A gente tem que direcionar esses pensamentos negativos da criança para o lado positivo. Mostrar que tá tudo bem, que vocês vão ficar tempo juntos, sabe? Desconstruir esse medo. Fique tranquila, a mãe tá aqui. A mãe é nova, a mãe é jovem, a mãe é saudável, a mãe se cuida. Tá? Então, lembrar sempre que a gente tem que respeitar a criança, respeitar e entender o medo, não diminuir esse medo dela, não rir do medo da nossa criança. E sim validar esse medo, acolher quando ela é pequena, acolher quando a criança é grande. Sabe? Ah, mas ela já tem 10 anos, tem 12 anos, mas se hoje a criança está insegura, ela está com medo. Por que ela não pode levar o colchão lá no teu quarto e ela dormir uma noite lá no quarto de vocês? Se você percebeu que está chovendo muito, não é porque ela tem 11 anos, 12 anos. E você viu que a tua criança está insegura para dormir, convida, filho, ó, vamos dormir lá no quarto com a gente hoje? Vamos levar o colchão, vamos fazer um acampamento lá? Mesmo está chovendo muito, né? Pronto. E leva teu filho dormir com você lá no teu quarto, ele vai dormir bem a noite toda. Então essa sensibilidade, essa visão a gente tem que ter. Não é porque ele é pequenininho, ele tá crescendo, não vai ter medo. Não, gente, foi o que eu falei. O medo só vai mudando de cara. Mas os medos acompanham a gente a vida toda. E nossa função enquanto mãe, então, é perceber quando a nossa criança está com medo, quando o nosso adolescente está com medo, quando o nosso jovem está com medo e dizer, olha, eu estou aqui. Vamos conversar, você precisa de ajuda, você precisa de um abraço, a mãe está aqui. Porque às vezes os nossos filhos crescem e os pais esquecem de dizer assim, olha, estou aqui, você quer um abraço? Não, ele já está grande, ele já se vira, ele já se resolve. Será? Certo, gente? Então hoje esse era o nosso bate-papo, eu espero ter aí contribuído um pouquinho com vocês sobre essa questão do medo, né? Para que a gente saiba lidar com o nosso filho e que a gente não fique batendo de frente com as situações, né? Olha só, a Giane está dizendo ali que ela teve um filho com 40 anos e ele sentia medo que eu morresse logo, né? Porque para ele eu tinha muita idade, olha só, né? A criança que ele tinha, para ele tinha medo de perder a mãe cedo. Então o que a gente tem que fazer? Mostrar para ele que não, que a mãe está ali, que a mãe tem saúde, que tá tudo bem. Que hoje em dia é normal, né? As mães terem filho com 40 anos, com 42, até mais. Porque graças a Deus a gente evoluiu e evoluiu junto com saúde, com vida, né? Com longevidade. Então mostrar isso pro nosso filho. Olha, tá tudo bem, fique tranquila, a mãe tá aqui, a mãe é saudável. Dar exemplos de outras pessoas que foram mães mais velhas e que hoje estão aí com 50, 60 anos e tá tudo bem, né? É isso que a gente tem que mostrar, tem que explicar. E lembrando sempre, com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Tá bom? Um abração e até na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!